Olá pessoal, nosso laboratório de medidas aí, vou mostrar para vocês hoje aqui a medição de energia, ok? Então, além de mostrar o componente para vocês, né, eu mostrar o dispositivo, a parte construtiva, vou fazer um videozinho mostrando detalhes construtivos do equipamento eletromecânico, mas também vou mostrar outros tipos de instrumentos com essa finalidade e vamos fazer a operação dele, vamos colocar ele para funcionar aí para ver as características de funcionamento dele, tudo bem? Bom, então aqui atrás eu estou na bancadinha aqui do QMAP, a gente tem um conjunto de equipamentos aqui atrás, temos aqui uma mala de teste, ela gera sinais arbitrários de tensão e corrente, do jeito que a gente quiser. Tenho aqui um medidorzinho de energia pequenininho, monofásico aqui, que ele está aberto, a gente vai brincar com ele aqui, eu separei os canais de tensão e corrente para a gente poder brincar. Lá em cima a gente tem um desse fechadinho, um medidor de energia bifásico, mais ao fundo a gente tem um registrador digital, já é uma tecnologia avançada que mede potência ativa, reativa, aparente, fator de potência, ok? E lá no fundo, o último lá da coisa, nós temos ali um medidor de demanda, que eu vou também mostrar, não o funcionamento, vou mostrar a construção dele, ok? Bom, então essa bancadinha aqui é uma bancadinha bem bacana, que eu vou tentar trazer algumas informações para vocês. Então a primeira coisa que eu vou mostrar é a parte construtiva. Eu acabei de abrir um instrumento desse aqui, um equipamento desse, para mostrar os detalhes construtivos dele, ok? Então, pessoal, para vocês entenderem melhor, ver de perto um equipamento desse, eu peguei um aqui que a gente tem no laboratório, nosso patrimônio aqui da Unifei, ele já está abertinho, exatamente para eu demonstrar a construção de um cara desse, tá? Então, esse aqui é um equipamento da GE, um medidorzinho monofásico, tá vendo ali, o modelo F72, 120 volts, 15 amperes, podendo pegar 100 amperes aí durante um período curto aí Ele é um instrumento, como eu já mostrei para vocês, medidor de energia por indução, tá? Ele tem aqui os 4 terminais aqui embaixo, lembrando que os dois do meio eles estão curtos, circuitados, então vocês conseguem ver ali que ele, deixa eu deixar na posição boa aqui, para vocês conseguirem ver, ok? Então, vou dar um zoom ali, aí. Tem os 4 terminais, onde a fase entra aqui pela rede da CEMIG, ok? Esses 2 pontos são curto-circuitados e desse lado de cá sai a fase A. Então ela entra, passa por esse fiozinho mais grosso azul ali, tá vendo? Tem 4 voltas de espiras aqui desse fio azul, daqui a pouco eu vou mostrar com mais detalhe isso, tá? Bom, além disso, eu tenho esses 2 terminais aqui que estão no mesmo ponto e tem um fiozinho amarelo ali, tá vendo? Um fiozinho amarelo está nesse ponto, que seria o retorno, né, o neutro da instalação. Eu teria fase e neutro do lado da casa e eu teria fase e neutro do lado da rede, sendo que esse neutro é o mesmo ponto. Por quê? Porque a corrente que circula na carga tem que circular entre esses 2 terminais por aquele fio de cobre grosso ali. Do mesmo jeito que tem que passar no instrumento por esse fio grosso aqui também nessas 4. Aqui é a bobina de corrente, já consegue ver que eu tenho aqui a bobina de corrente. E aqueles 2 fiozinhos amarelos, um está ligado aqui e o outro está ligado aqui, fazendo a medição de tensão, fase neutro dessa carga, tá? E aqueles 2 fios amarelos naturalmente vai para o circuito de potencial, circuito de tensão. Então, de novo, vou tirar o zoom aqui. Esse aqui é o frontal dele. Esse instrumento aqui tem a particularidade de ter 1,8 watt-horas por rotação, ou seja, cada vez que esse disquinho aqui gira uma volta, ele registra 1,8 watt-hora, ok? É um ciclômetro, tá vendo aqui, ó, com os valores indicando algumas relações de eixo, RR aqui 553,9, ok? Bom, então vamos entender como é que um cara desse funciona. Como já expliquei para vocês, aqui embaixo vem os cabos, tá? Há 2 fios, desse cara aqui, fase A entra aqui e sai aqui, insere com a bobina de corrente. Esses 2 pontos são pontos comuns, onde a corrente retorna por aqui e volta para a rede, tá? Bom, já falei para vocês da bobina de corrente que está aqui e nós temos aqui em cima, não dá para ver, mas daqui a pouco eu vou abrir o circuito, eu tenho a bobina de tensão aqui em cima. Vou colocar de lado aqui e eu vou fazer devagarinho para vocês conseguirem enxergar, tá? Bom, deixa eu reposicionar a câmera aqui ou mexer a minha mão, a melhor forma de fazer isso. Bom, o que esse equipamento tem, né? Como falei, ele tem um disco de alumínio, então a gente consegue ver o disco de alumínio aqui, tá? Vou rodar com o dedo para vocês perceberem ele aqui, tá? Esse disco de alumínio aqui,
Ele está fixado no eixo lá embaixo. Eu vou mudar o foco para vocês verem o eixo. Então ele está fixado naquele eixo ali embaixo. Esse eixo está fixado na estrutura do medidor aqui. Então tá vendo? Eu tenho um mancal dessa estrutura do eixo fixado por esse parafusinho aqui na parte de baixo. E a mesma coisa esse eixo na parte de cima. Então, se eu for olhar aqui, eu tenho esse mancal aqui, ó. Vou dar o foco novamente. Mancal novamente. Esse cara aqui é o mancal da parte superior. Tá vendo que ele tem uma estrutura específica para ele? Bom, o fato é que lá dentro, se eu olhar agora de baixo para cima, eu vou ver que nesse eixo tem um parafuso sem fim. Conseguem ver ali que aquela engrenagem de latão está conectada num parafuso sem fim? Se eu girar manualmente aqui, ó, talvez vocês não percebam. Ah, percebeu sim, tá vendo? Ao girar aqui, ó, o eixo está girando. Ao girar o eixo, eu tenho uma primeira engrenagem girando. Essa primeira engrenagem, ela está acoplada novamente num outro. Deixa eu virar ele de lado agora aqui, para vocês conseguirem ver. Ela está conectada num outro parafuso sem fim, que está conectado numa outra engrenagem embaixo. Então, se eu for ver ali, ó, eu tenho uma segunda engrenagem aqui embaixo. E naturalmente essa segunda engrenagem conecta toda a estrutura do ciclômetro. Então, se eu olhar por trás aqui, ó, é um conjunto de engrenagens. É difícil mostrar assim para vocês. Eu tenho um conjunto de engrenagens ali, tá? Um conjunto de engrenagens que faz o ciclômetro mudar. Lógico, cada um com uma relação. Então eu tenho aqui, ó, tá de cabeça para baixo, os 4 eixos do ciclômetro indicando a medida em kWh, conectados, cada um a uma engrenagem. E essas relações de engrenagem faz com que o medidor meça corretamente. Então toda a transmissão desse movimento do disco de alumínio é feito através de engrenagem. E podem perceber que as engrenagens são bem delicadas, exatamente para não ter perda de energia, atrito, para atrapalhar o movimento do disco. Ok? Bom, então, de novo, né, vou dar uma visão um pouco mais ampla aqui do instrumento. Eu tenho aqui o mancal do eixo superior, o mancal do eixo inferior, o disco aqui, e todo o conjunto de engrenagem para apresentar a medição no frontal. Ok? Bom, o que eu tenho a mais no instrumento desse? Eu vou abrir um pouco mais esse instrumento para vocês enxergarem. Mas basicamente, repare que ele tem um ajuste aqui, um parafuso aqui. Ele tem um ajuste aqui no fundo. Repare que ele tem um ajustezinho aqui no fundo. Mais e menos aqui. Mais e menos aqui. E ele tem esse ajuste aqui também, que é essa linha, esse fiozinho que sobe e desce aqui, que nesse ponto está ajustado aqui no meio. Então, se eu mudar esse parafuso aqui, soltar esse parafuso, deslocar para cá, eu aumento o tamanho desse fio, aumentando a resistência dele. Se eu trago ele para cá, eu diminuo a resistência dele. Tudo bem? Vou explicar melhor como isso funciona. Eu vou abrir ele um pouco mais, tá? Não vou conseguir abrir totalmente, mas eu vou abrir um pouco mais. Eu vou tirar esse parafuso aqui e vou tirar esse parafuso aqui para vocês verem melhor por dentro. Bom, ao abrir um cara desse, né? Tá aqui, né? Eu tirei ele da estrutura dele. Eu não consigo sacar ela porque eu teria que soltar a bobina de corrente lá dentro. Vou dar um zoom lá. Eu teria que ir lá naquela bobina de corrente soltar ela dos terminais, isso eu não vou fazer. O fato é que eu tenho a bobina de corrente, que é a azulzinha. Eu tenho um caminho magnético, um circuito magnético para passar o caminho magnético criado pela bobina de corrente. Então tá vendo aqui toda essa estrutura na parte inferior dele. Deixa eu virar aqui para vocês conseguirem ver. Tá? Ele tem toda essa estrutura ferromagnética aqui embaixo, na parte inferior do disco de alumínio. O disco de alumínio está acima dessa estrutura aqui. Tá? Ele está acima dessa estrutura aqui, o disco de alumínio.
E na parte superior do disco de alumínio, eu tenho essa bobina aqui. Essa bobina aqui é a bobina do circuito de tensão, onde eu tenho esse fio amarelo de um lado e do outro, que é exatamente a tensão na carga. Então, isso aqui, eu tenho um circuito aqui dentro e eu tenho o circuito magnético criado para essa bobina. Então, todo esse circuito magnético que vocês estão vendo aqui é o circuito magnético criado para a bobina de tensão, tá? Bom, além desse cara, lá embaixo eu já mostrei para vocês o circuito magnético da bobina de corrente, ok? Tá lá embaixo lá. Bom, então o que acontece, né? Quando eu aplico a tensão na carga e circula a corrente para a carga, vão criar fluxos de tal forma, como eu expliquei na teoria, nesse circuito magnético de cima, no circuito magnético de baixo. E reparem, aqui fica difícil de ver porque é bem fechadinho. Vou tentar dar um zoom lá. O foco lá onde interessa. Então, se vocês repararem, deixa eu apontar com a chave de fenda. Aqui embaixo, onde está a chave de fenda, eu tenho a interação entre os dois circuitos magnéticos. O circuito magnético da bobina de tensão, aqui em cima, e o circuito magnético da bobina de corrente, atravessando o alumínio. E aí criam-se as correntes, como eu já expliquei na teoria, e cria um torque que vai fazer esse disco de alumínio girar. Ok? Bom, os ajustes que a gente tem são alguns. Como eu falei para vocês, aqui eu tinha um parafusinho aqui, ó, que eu ajusto isso e eu desloco toda essa base aqui, aumentando ou dificultando o caminho magnético, a interação entre esses caminhos magnéticos da bobina de tensão e a bobina de corrente. O outro ajuste que eu mostrei para vocês é essa linhazinha aqui, esse fiozinho aqui. É um resistor, né? Porque é um fio, então tem característica resistiva. E ele está fazendo um circuito fechado aqui, ó. Repare que ele tem um terminal, vai em cima, retorna e vai nesse fiozinho amarelo, esse fiozinho branco aqui, ó. Esse parzinho de fio brancos, olha onde ele está indo lá embaixo. Vou tentar mostrar para vocês. Está vendo que ele está enrolando, criando uma pequena bobina no circuito de corrente? Então, o que está acontecendo? Ao circular a corrente na bobina azul, ela cria um caminho magnético. Esse caminho magnético induz uma tensão que vai fazer uma corrente circular nesse outro circuito branquinho. E esse circuito branquinho, ele é praticamente resistivo, tem uma carga resistiva. E ao ser uma carga resistiva, ele cria uma corrente nesse circuito com uma defasagem diferente da bobina de tensão. E isso aí cria o efeito que a gente precisa ter. Cadê? Olha lá. Do circuito indutivo, quando tem uma carga indutiva. Ok? Então, é uma forma de ajustar, dentro daqueles 3 parâmetros que eu falei para vocês, ajustar esse cara. Esse cara tem que estar ajustado para funcionar em carga nominal, em carga baixa e em carga indutiva. Então, isso aqui é uma forma de se ajustar. Tanto aqui, como eu falei para vocês, quanto aqui, como eu mostrei para vocês. Ok? E o último ajuste é um ajuste aqui na frente. Esse ajustezinho aqui, olha, tá vendo que ele está nesse ponto aqui? Nesse ponto aqui é uma região onde eu teria o freio, tá? Então, mudando esse parafuso aqui, eu mudo a característica desse freio, ok? Então, são os 3 ajustes que a gente tem num circuitinho desse aqui, tá? Então, eu não consigo abrir mais do que isso, não vou acabar estragando ele, o objetivo não é esse. Eu não vou destruir ele para mostrar para vocês. Ele está funcionando, tá, lógico, tem que calibrar, né? Não está calibrado, mas ele está perfeitamente funcional. Então, finalizando, azul, bobina de corrente, fio grosso, poucas espiras. Amarelinho, bobina de tensão, muitas espiras e pouca corrente. E a interação desses circuitos magnéticos em cima do disco de alumínio, fazendo com que ele gire, acionando toda a engrenagem aqui para fazer a indicação no frontal dele. Ok, pessoal? Então, pessoal, agora, depois que eu mostrei a parte construtiva dele, tá? Esse aqui não é muito diferente, eu posso até mostrar para vocês aqui, eu vou desconectar ele aqui. Aqui a bobina de tensão, depois eu vou explicar um pouco melhor. E ali embaixo a bobina de corrente. Eu vou soltar ele aqui da bancadinha, vou mostrar que ele é muito parecido com o que vocês já tinham visto. Nesse caso aqui é uma construção um pouquinho diferente, mas os conceitos são o mesmo. Eu tenho aqui o mancal, o eixo de baixo, o mancal do eixo de baixo, o disco de alumínio, tá?
o mancal de cima, o mancal superior. Eu tenho a bobina de tensão na parte superior e o circuito magnético da bobina de tensão. Eu tenho embaixo aqui, dá para ver aquele fio de cobre grosso ali, a bobina de corrente, ok? E eu tenho alguns ajustes, por exemplo, ali, ó, tá vendo aquilo ali ele tá ligado junto com esse ajustezinho nosso aqui, mudando, como eu falei para vocês, a característica do circuito magnético, bem na interação do nosso disquinho aqui em cima, tá ok? Então, a forma de ajustar é muito similar, são muito parecidos os ajustes, tá? Ficou um pouquinho diferente a forma construtiva, porque esse aqui ele já mostra os números ali, tá vendo? Mas também é um medidor 2 fios, monofásico, 120 volts, 15 amperes, tá? E é isso que a gente vai trabalhar aqui, tá? Ele está funcionando, está de certa forma calibrado e a gente vai colocar ele para funcionar. Qual é a diferença? A diferença é que agora eu não estou colocando numa carga, então eu estou separando a bobina de corrente através desses dois bornes. Eu injeto corrente nesse borne azul, retorno ela pelo borne verde, e a bobina de tensão eu isolei ela. Repare que ela está isolada aqui, ó. O fio amarelo de um lado e o fio amarelo aqui, sendo esse aqui a polaridade, ok? Bom, por que eu fiz isso? Exatamente porque eu estou com um equipamento que gera sinais de tensão e corrente completamente arbitrários, independentes. E aí vocês vão ver que eu vou aplicar 120 volts com ângulo zero e vou na corrente aplicar ora-fazores com corrente com certo ângulo para poder mostrar o princípio de funcionamento dele. Então, para isso, eu precisaria separar os circuitos. Por isso que eu abri ele e separei esses circuitos. Ok? Bom, vou colocar de novo ele na bancada e mostrar como é que funciona. Então, fixei ele lá na bancada, tá? O vidrinho dele tá aqui. Na verdade é vidro, né? Esse cara aqui é um acrílico, tá? Vou deixar separadinho aqui. Qual que é a ideia? Eu tenho que injetar tensões e correntes controladas. Vou pegar esses dois terminais aqui e vou ligar no circuito de tensão, e esses dois fios de baixo, os dois azuis, o azul e o verde ali embaixo, vou ligar no circuito de corrente. Aonde? Nesse equipamento aqui, que é a minha fonte arbitrária, a Omicron. Essa Omicron CMC256, eu tenho os canais de tensão independentes de corrente. Então ela consegue injetar tensão completamente independente do canal de corrente. Então eu tenho aqui a tensão fase neutra, saindo aqui do terminal azul e preto, e eu tenho a corrente saindo do terminal azul e retornando pelo terminal preto nessa polaridade. Então, se eu pegar aqui e seguir esses dois fios de corrente, eles vão dar aqui embaixo. Eu tenho o fio azul de corrente chegando aqui, tá? O fio azul de corrente chegando nesse cara aqui e o fio preto de corrente retornando por aqui. Tá faltando agora quem? Os terminais de tensão, que são esses dois fios aqui. Vou mostrar eles. Aqui, ó, o azul e o preto. Eu vou levar esses caras aonde? Eu vou levar esses dois caras naqueles terminaizinhos de jacaré que eu adaptei ali, tá? Bom, o azul eu vou levar na bobina da esquerda, que é esse cara aqui, tá? Então eu vou conectar ele aqui, tudo bem? E o outro, naturalmente, deixa eu subir um pouquinho para vocês verem, eu vou ligar nesse cara aqui. Então agora, com esse equipamento, eu consigo injetar tensão, fasores de tensão em corrente do jeito que eu quero. Tudo bem? Beleza. Então agora eu tenho aqui o meu medidor conectado, falta só operacionalizar agora o equipamento de teste. Para isso eu tenho que usar o software dela, tá? Eu não consigo, ele não tem botões ali no frontal. Eu tenho que simplesmente um dos softwares, dos diversos softwares que ela tem, para fazer isso. Então eu vou colocar mais perto aqui para vocês conseguirem ver. O fato é que nesse momento eu já calibrei o software para injetar um certo valor. Reparem ali, ó, 120 volts de tensão e nesse caso 0 amperes de corrente. Eu venho aqui, aperto o botão iniciar aqui em cima e ela está injetando essa tensão ali. Se eu for medir com um voltímetro, eu vou ter 127 volts, 120 volts, né, aplicado naqueles terminais do jacaré ali. Tá? E nesse momento não está circulando nada de corrente no medidor. Naturalmente, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que não tem medição de energia, porque a corrente está zero. Vamos reparar. Aqui minha carga está indicando, através dessa indicação vermelha aqui, que está energizado. Só que ali no meu instrumento
não está medindo nada. Bom, o que eu vou fazer para vocês perceberem? Eu vou injetar corrente. Eu vou vir aqui no software e vou colocar ali onde está 0 amperes, eu vou colocar 1 ampere. E ao colocar 1 ampere, apertar Enter, o que acontece com o nosso medidor? Eu vou dar um zoom para vocês perceberem. Bom, então o que está acontecendo agora? Eu acabei de injetar 1 ampere com ângulo 0, ou seja, a tensão está com ângulo 0. De novo, vou colocar ali para vocês perceberem. A tensão está com 120 ângulo 0 e a corrente está com 1 ampere também ângulo 0, ou seja, seria uma carga resistiva, puramente resistiva. O fasor de tensão está em fase com o fasor de corrente, ok? E vocês conseguem ver o disco girando ali. Reparem que o disco está girando. A velocidade desse disco é proporcional a essa potência na carga. Então eu tenho ali 120 watts de consumo, né? Tensão 120 vezes a corrente 1, 120 watts. Se eu for ver isso aí durante 1 hora, eu teria um consumo de 120 watts hora, ok? Então, se ele teria um consumo de 120 watts hora, eu teria que fazer a conta ali do número de volts que eu preciso ter durante esse período, ok? Olha o que eu vou fazer, eu vou zerar a corrente novamente. Eu venho aqui, ó, eu vou zerar, 0 e vou apertar Enter. Deixa aparecer a parte preta que vocês vão ver melhor ali o disco. Deixa eu chegar no elemento preto do disco. Está demorando, né? Porque eu estou só apenas com 1 ampere, 120 watts. Ali, ó, chegou. Eu vou zerar. 1, 2, 3 e 0. O disco parou imediatamente. Ok? Por quê? Porque tem todo o atrito do disco e tem o freio, lembra? O freio evita que ele continue girando, tá? Então, nesse momento eu tenho potência 0. Tem 120 volts, tem tensão, tem um circuito magnético de potencial tá ali, mas ele não está medindo nada, ok? Vou injetar de novo 1 ampere. E vocês vão ver o disco mover. 1, 2, 3 e 1 ampere. E o disco começa a girar novamente. Vou colocar 10 amperes. 10 vezes maior. O que vai acontecer com o disco? Vai girar com maior velocidade. Ok? Olha a velocidade que o disco está girando, porque eu estou passando 10 amperes com ângulo 0. Ok? Olha o que eu vou fazer. Eu vou manter essa intensidade de 10 amperes, só que eu vou colocar a corrente 45 graus atrasada. Ó, menos 45, repare ali, para provar que eu estou fazendo. Tá ali, eu não apertei o Enter ainda, então ele ainda está em 10 amperes, ok? E um ângulo 0. Quando eu apertar Enter, olha o que vai acontecer com o disco. Olha que ele está ali com uma velocidade enorme. Eu vou apertar agora, 1, 2, 3, ou seja, a intensidade de corrente continua 10. Só que eu atrasei ela em 45 graus. O que vai acontecer? Ele vai ser uma carga agora com a metade da potência resistiva e metade da potência indutiva. Então, como esse medidor mede energia de potência ativa, então naturalmente esse disco vai reduzir a velocidade dele. Vamos ver? Vou esperar ele dar mais uma voltinha e vou apertar. 1, 2, 3 e já! Olha como é que ele reduziu a velocidade dele. Continua passando 10 amperes pelo equipamento, só que agora ele reduziu consideravelmente a rotação. Vou fazer pior, vou colocar um atraso na corrente de 90 graus, menos 90. Reparem aqui no software, menos 90. O que a gente espera que vai acontecer? Seria uma carga puramente indutiva, né? Uma carga puramente indutiva, esse medidor vai medir alguma coisa? Não. Então o que eu espero que aconteça? Que ele pare. Então, vou esperar chegar de novo no elementinho preto ali e vou apertar. Apertei. Olha o que aconteceu? O disco parou imediatamente. Reparem o que está acontecendo. Está vendo que ele está girando lentamente? Vocês estão vendo que ele está girando lentamente, mesmo tendo só potência reativa? Isso por quê? Porque ele não está perfeitamente calibrado. Ele está agora numa situação de carga muito indutiva,
Tudo bem? Vou voltar para o 0 graus, para ele voltar a rodar com carga resistiva e consumir uma potência ativa enorme. 0 graus, 1, 2, 3 e Enter. Tá aí, ó. O disquinho gira com uma velocidade absurda. Para vocês, né? Então, uma corrente de 10 amperes com tensão nominal. Eu vou colocar essa corrente em 10% do valor nominal dele. O nominal dele é 15, então eu vou botar aqui 10% é 1,5, tá? Então aqui, ó, 1,5. Vamos ver ali, na hora que eu apertar Enter eu vou falar para vocês. O disco tá ali numa velocidade só, tá? Na hora que eu coloco 10%, o que vai acontecer? 1, 2, 3 e já. Aí, reduziu consideravelmente a velocidade dele. Vocês perceberam que ele continua medindo, pessoal? Ele continua girando o disco ainda está girando, tá? E isso, naturalmente, quer dizer que ele é capaz de medir uma corrente de 10%. Agora eu vou colocar uma corrente de 1%. 1% é 150 mA, ou melhor, 0,15 amperes. Tá ali agora, reparem ali que está em 0,15, esperando eu dar Enter. Eu vou esperar de novo a parte preta chegar ali, vai demorar um pouquinho mais, mas ela vai chegar. E vou apertar. Deixa ela chegar. Ou seja, a corrente vai ser muito pequenininha. Ali, ó, chegou e eu vou apertar. 1, 2, 3 e apertei. Repare que ele continua girando, ok? Portanto, ele se sensibiliza com 1 ampere, com 1% de carga, ok? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou colocar de novo em 10 aqui, só para parar o ponteiro num ponto bem específico, tá? 10, e eu vou zerar a corrente agora. Ó, ele está rodando com 10 amperes, quando chegar numa posição ali eu vou zerar essa corrente. Deixa o disquinho rodar. Agora, zerei a corrente. Então nesse momento está zerada a corrente. Vamos ver se o disco vai realmente ficar parado? A gente espera que sim, né? Senão a gente estaria pagando energia a mais. Então repare o que está acontecendo ali. Ó, aparentemente o disco está parado. A gente pode deixar aqui algumas horas, aqui, alguns minutos aqui para ver se esse disquinho move. Mas dá para ver que com corrente zero, o disco fica praticamente parado, ok? Ou seja, o ajuste de zero dele, de carga mínima, tá perfeito, ok? Tá funcionando bem. Vocês viram que quando eu tenho uma corrente indutiva, ele deveria ficar zerado, parado, mas aí viu que ele girou. Então eu vou colocar aqui agora, ó, 10 amperes. De novo, ele vai voltar a girar com velocidade enorme, 10 amperes ângulo zero. Só que eu vou mudar o ângulo para menos 90 da corrente. Menos 90. Eu vou apertar Enter. Aí, apertei. Tá vendo que para esse caso ele está girando ainda? Então eu teria que calibrar esse cara para ele não mover enquanto carga indutiva. Tudo bem? Porque ele não deveria, porque agora a carga está perfeitamente indutiva. Então ele não deveria rodar o disquinho como ele está girando ali. Dá para perceber nitidamente que ele está girando. Então, como a gente mexeu nele para caramba aqui, ele está completamente descalibrado. Tudo bem, pessoal? Bom, ficou claro então o posicionamento dele. O que eu vou fazer agora, tá? Tá 10 amperes. O que eu vou fazer com esse disco? Vou voltar e vou trabalhar em todos os quadrantes. No primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Então eu vou alterando ali, ó, aquele ângulo ali. Vou até deixar... Não vai ter jeito. Eu tenho que mostrar e deslocar. Vou voltar para o 10 amperes e 0 graus. Ou seja, puramente resistivo. Carga puramente resistiva. A carga está consumindo potência ativa, apenas potência ativa. Tá ali, ó, o disquinho está uma velocidade só para lá. Se eu coloco 45 graus como eu já fiz com vocês, ou melhor, menos 45, colocando uma carga indutiva, 45 e apertar Enter, o disco vai ficar lento. Ele reduz a velocidade dele consideravelmente, ok? Ou seja, eu tenho uma carga aí de 1.200 volt-ampere, sendo que a metade disso aí, não metade, né? Vamos pensar no triângulo de potência. O triângulo de potência agora está com 45 graus. Um dos valores de potência ativa está igual ao valor de potência reativa. Vou levar agora para menos 90, uma carga puramente indutiva. Menos 90.
Vamos ver o que vai acontecer com o disco. 2, 3 e... Aí parou o disco. Ok? Ou deveria parar o disco, mesmo tendo uma corrente de 10 amperes. Ok? Vou fazer agora o caminho contrário, vou colocar uma carga capacitiva. Uma carga capacitiva, o valor do ângulo da corrente de 10 amperes ali vai ser mais 45 graus. Olha o que vai acontecer no disco. Ah, professor, você botou mais 45, então ele vai rodar no sentido contrário? Não, isso aí ele estaria no quarto quadrante. Tanto no primeiro quanto no quarto quadrante, ele vai estar consumindo potência ativa. Então a potência ativa continua sendo consumida pela carga. Portanto, ele continua rodando no sentido natural dele. Ah, professor, então não tem jeito desse disco rodar no sentido contrário? Tem sim. Quando essa corrente aqui estiver no terceiro, no segundo e no terceiro quadrante. Isso é qualquer valor maior do que 90, como por exemplo 135. Se eu colocar aqui em 135, o que vai acontecer? Olha o que aconteceu com o disquinho. Ele passou a girar no sentido oposto. Ok? O pior cenário seria se minha carga produzisse energia fornecendo totalmente potência ativa para a rede. Isso eu teria a corrente 180 graus defasada. Então eu vou colocar isso aqui, ó, 180 graus defasada, eu tenho potência ativa saindo da carga e indo para a fonte. E o que vai acontecer no disco? Ele vai só acelerar a velocidade dele no sentido anti-horário. Repararam isso? Tá vendo que está girando no sentido contrário? Se vocês trabalharem ali com a corrente 180 graus, de novo, vou colocar agora lá em 0. Vocês vão ver o disquinho mudar de direção. Ó, 0 e vou apertar Enter na hora que eu focar ali no disco. Ó, deixa a parte preta passar que vocês vão perceber. E nisso, naturalmente, o ciclômetro está rodando no sentido contrário. Ou seja, eu estou retornando os valores de energia ali. Lógico, se eu estou fornecendo potência, isso deveria ser verdade mesmo. Ó, 1, 2, 3 e... Viram que ele voltou a girar de novo no sentido? Só para finalizar essa questão dos quadrantes, eu vou trabalhar com um ângulo de menos 135, que seria o terceiro quadrante. E vocês vão ver que de novo ele vai estar girando no sentido contrário. Menos 135. Vamos ver ali. 1, 2, 3 e... Vou esperar a parte preta para vocês verem melhor. Ó, eu não apertei? Ah, vou ter no lugar errado, eu mudei a frequência, desculpa, gente. Eu estava colocando o parâmetro no valor errado ali, na frequência. E não vai ter jeito, tem que ser 60 Hz. É aqui que eu tenho que alterar, desculpe. Então, menos 135. Ali, agora sim. Olha o que vai acontecer. Rodando no sentido contrário. Ok? Então é isso aí, pessoal. Aí eu consegui mostrar para vocês o princípio de funcionamento de um cara desse aí. Tá? Vou colocar uma corrente menorzinha, colocar aqui apenas 1 ampere. Tá aí, 1 amperezinho circulando, ele roda bem devagar. Bom, vocês perceberam, né, que quando eu apliquei 10 amperes com menos 90 graus, ou seja, uma carga puramente indutiva, o disquinho continua girando. Estão vendo ali aquele ajustezinho ali, onde está o parafuso? Ou seja, o valor da resistência aqui é um valor enorme. Ou seja, a corrente que está sendo criada aqui para mudar o comportamento do fluxo magnético no disco é uma resistência elevada, então a influência é pequena. O que eu vou fazer? Eu vou mudar esse parâmetro aqui, levar para o final aqui para ver o que acontece com essa rotação do disquinho. Então, só para vocês verem como ele está agora, eu vou aplicar 10 amperes, ok? Com menos 90 graus. Tá vendo que o disco tem um certo movimento ali, ok? Que é de certa forma elevado. Eu vou mudar aquele parafuso ali embaixo para vocês verem como ele pode influenciar, tá? Bom, agora eu mudei, né? Estão vendo que o parafusinho agora está para a direita, o menor valor de resistência possível, portanto essa corrente de compensação é a maior possível de influência, e vou injetar o mesmo sinal. Ó, estão vendo que o disquinho ficou parado,
Estou injetando novamente 10 amperes com ângulo de menos 90. Vocês conseguem perceber que agora a mesma coisa, o disquinho está parado, ok? Parou. Naturalmente, a calibração, um parâmetro influencia no outro, então eu teria que aqui manter um registro de potência, e essa fonte é muito precisa. Eu poderia injetar uma potência constante, no caso eu estou injetando 1200 watts hora, 1200 watts de potência, e uma hora eu teria aí 1,2 kWh registrado, uma forma de eu verificar se está calibrado ou não o número de voltas ali, tá ok? A gente pode até usar um cronômetro aqui para fazer esse teste, tá? Mas o fato é que agora ele melhorou consideravelmente, ó. Olha o que eu vou fazer, eu vou ali, vou zerar, zerei o ângulo aqui, e acontece, o disco volta a girar, ok? Um teste rápido que eu vou fazer aqui, pessoal, eu vou cronometrar o tempo que está demorando para dar uma volta nesse disco de alumínio. Lembrando ali, é só para vocês terem uma noção da ordem de grandeza. Eu tenho 120 volts, 10 amperes. Então eu tenho a carga está consumindo uma potência aí de 1200 watts, ok? Vamos ver se ele tem uma certa precisão. Então eu vou habilitar o meu cronômetro aqui para a gente ver, ok? Vamos ver se eu estou com reflexo bom. Quando ele chegar ali no meio, eu vou iniciar. Depois, quando ele retornar do meio, eu vou parar, ok? Estou deixando dar mais de uma volta, 2 voltas já completas. Uma terceira volta agora, terceira volta. Quarta volta, porque aí a precisão nossa vai ser melhor. Vou deixar dar 10 voltas, ok? Quinta volta. Sexta volta. Sétima volta. Oitava volta. Nona volta. E agora eu vou parar na próxima, ok? Tá aí. 1 minuto e 12. Vamos arredondar isso aí, tá? Não fica tão preciso assim não. 1 minuto e 12. Vamos fazer a conta? A conta é bem simples, né? A gente sabe que deu 10 volts, então ele consumiu aí durante esse tempo de 1 minuto e 12, 24 watt-hora, ok? Então a regra é a seguinte: 24 watt-hora é 1.12 minutos, 60 minutos vai ser quanto? Essa é a regrinha de 3 que a gente vai trabalhar aí. E aí, ao fazer essa conta, dá exatamente os 1200. Então, de novo, eu dei 10 voltas, então deu 20, registrou 24 watt-hora ali. Isso aconteceu em 1 minuto e 12 segundos, ou melhor, 72 segundos. Então a conta que eu faço é 24 vezes 13.600, que seria 1 hora, e divido pelo tempo que deu, que foi 1 minuto e 12, então são 72 segundos. Na hora que eu divido aí, dá 1.200. Lógico, eu fiz uma continha de padaria aqui, mostrando que esse cara mediria sim uma energia durante 1 hora de 1,2 kWh, ok? Então, né, para mostrar aí, eu já mostrei para vocês o funcionamento de um monofásico. Vou mostrar construtivamente aqui um outro desse. Esse cara aqui, ó, é um bifásico, ok? Um bifásico, tá com os fios de dentro, eu também já fiz teste com eles. 120 volts, 60 Hz, 15 amperes, 3 fases, 3 fios. Olha aqui a conexão aqui, ó. Repare que ele tem 2 elementos, ok? Um elemento aqui, ó, um elemento superior e inferior, que são os 2 discos, um disco em cima aqui e um disco na parte de baixo, ok? Então ele tem um em cima e um embaixo, ok?
E aí, naturalmente, o mesmo princípio, né? A corrente entra numa fase e sai no final, entra na segunda, sai no final, ok? Sendo que uma das fases não está sendo medida porque é bifásico, ok? Bom, além desse instrumento, a gente tem aqui também o digital, né? O medidor eletrônico. Esse medidor eletrônico que eu mostrei para vocês, ele tem um display que é bem simples, uma indicação do que está medindo. Se é uma indicação potência ativa, né? Potência reativa, indutiva ou capacitiva. O arranjo dele, tá vendo que é um arranjo trifásico, então entra nos terminais aqui os três terminais de fase ABC da rede e sai para carga 3 terminais da rede, ok? Tem um equipamento que tem as características dele ali, ó, ok? Opa, deixa eu tirar mais um aqui. As informações ali, tudo bem? O fato é que a gente não tem muita, ele tem isso aqui para comunicação, porque é comunicação ótica. Ele não tem muito comando aqui não. Lá de 5 botões que são só para mudar aqui o que vai aparecer no visor. E como mostrei na teoria, o que aparece no visor, você tem que usar as informações que estão no visor para calcular a energia durante um período de tempo, ok? O fato é que esse cara aqui, se pegar o manual dele, ele já mede potência ativa, reativa, fator de potência, tudo isso aí, ok? E de novo é todo blindado também. Vai ali os lacres dele. Lógico, aqui já está tudo violado porque já abriu no laboratório, já brincamos com ele. E aqui por último, para mostrar para vocês, um medidor de demanda, ok? Eletromecânico. Aquele cara ali também mediria minha demanda. Esse aqui é um instrumento eletromecânico e eu vou detalhar ele para vocês. O fato que ele tem aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, tá vendo que eu estou conseguindo empurrar a capa? Na verdade não é a ideia essa, não é a ideia eu usar isso aqui para fazer a medição. Isso aqui na verdade é utilizado para zerar a medição, é rodar no sentido contrário. Vou girar ele aqui para vocês verem isso acontecer, tá? Opa. Eu vou tirar ele aqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês. O fato é que eu utilizo essa ferramentinha aqui para zerar ele, ok? Lá, zerei ele, ó. Foi até demais, tá? Passou um pouquinho ali do que deveria. E aí, naturalmente, o cara que tem acesso à chave, ele vai lacrar aqui, ok? Ele vai lacrar esse parafuso aqui, não dando acesso a pessoa usar ali. Mas lógico, aquela chapinha lá, ó, ela tem que estar para o outro lado, lógico. Tem que estar para o lado direito do... Deixa eu botar ele aqui próximo do zero. Tá ali. Deixa eu bater sem parar, até errei já. Não tem problema. Tá? Vou zerar ele aqui. Tá ali. E aí lacraria aqui, passaria o tempo inteiro de registro, provavelmente um mês. E aí esse ponteiro sempre a cada 15 minutos ele vai registrando a demanda. Lógico que vai ficar sempre o ponteiro preto indicando a maior demanda possível, ok? Bom, eu vou tirar ele aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Só para entender ali, né? Um da GE também, 3 fases, ok? Tensão de 115 volts. Não tem muita informação aqui no frontal, não, tá? Bom, reparando que ele também mede o kWh, também é um medidor de energia, tá? Eu vou tirar ele aqui para vocês verem o mecanismo dele, que é muito mais complexo. Bom, olhando o instrumento desse de lado, a gente consegue ver de novo, a gente tem aqui os dois elementos, né? São 2 discos de alumínio, o circuito magnético do primeiro elemento, com a bobina de corrente aqui e a de tensão aqui, bobina de corrente e bobina de tensão aqui dos dois elementos, tá? Bom, então esses circuitos criam torque e esse torque aciona pelo parafuso sem fim toda essa engrenagem aqui, tá? Eu vou tentar, dá para ver já de cara que é uma engrenagem, um sistema mecânico muito mais complexo, ok? Ele é muito mais complexo. O fato é que ele tem aqui um motorzinho aqui, ó, repara esse motorzinho. Esse cara aqui ele cria o passo de funcionamento das engrenagens, ou seja, o tempo de contagem que esse ponteiro vai se deslocar aqui e aí ele vai resetar, vai depender desse conjunto aqui, tá ok? Eu vou tentar deixar isso um pouco mais claro mostrando de frente. Bom, vamos lá, vou tentar mostrar só o elemento principal porque mostra o princípio de funcionamento dele. Então aqui em cima, né, vocês podem ver que eu tenho aqui o ponteiro que indica o zero. Repare que ele está indicando nesse momento o zero, tá? Ok, ele está indicando zero. E
esse cara, de certa forma, eu vou acertar o foco aqui, ele está ligado naquele eixo ali embaixo, ali onde eu estou com o dedo. Tá vendo? Tem um parafusinho ali e tem uma chapinha de alumínio. Quando eu pego essa engrenagem aqui, ó, enfio a unha nela para deslocar esse parafuso, ele move uma chapa. Deixa eu tentar chegar bem perto para vocês verem esse fenômeno. Aí. Na hora que eu movo essa engrenagem aqui, ó, ela desloca aquela chapinha. E essa chapinha está ligada num eixo que é exatamente o eixo do ponteiro preto. Então repare ali, ó, na hora que eu mexo lá, o ponteiro preto está indo junto. Vou deslocar 90 graus aqui, ó. Ó, a chapinha está indo e o eixo em cima está indo junto. O que acontece? Depois de 15 minutos, esse eixinho que vocês estão vendo aqui empurrando essa chapinha, ele, pelo mecanismo eletromecânico que tem aqui, ele retorna para a origem dele. Ele volta para a posição original, reiniciando o ciclo de movimento. Então, nesse momento de 15 minutos, eu registrei uma demanda de, no caso, próximo de 1. O que vai acontecer? Logo depois desses 15 minutos, a carga diminui a potência dela. E aí, esse ponteirinho aqui, ó, ele deslocou menos nos próximos 15 minutos. E ele encostou na chapinha, mantendo o último registro o maior possível. Isso vai acontecer sucessivas vezes a cada 15 minutos. Isso aqui vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se num certo momento do mês a carga for muito grande, durante esses 15 minutos a excursão desse eixo aqui vai ser maior, fazendo com que o ponteiro preto desloque ainda mais. Vamos lá, deslocando ainda mais. E aí sim, no final do mês, o operador que vai fazer a medição da energia, da demanda registrada, a maior demanda registrada, e vai verificar que ficou em torno de 1,4 ali, lógico, respeitando esse fator de multiplicação que está aqui, de 130. Ok, pessoal? Então esse é o princípio de funcionamento de um cara desse. Ah, fez a medição, o que eles vão fazer? Lógico, eu vou fazer isso aqui na mão, mas vocês viram que naquela tampa tem um mecanismozinho que eu venho aqui e reseto isso manualmente. Venho aqui, volto para o zero e ele começa todo o processo novamente. Ok? Lógico, esse registro de 15 minutos, está vendo que tem outro disquinho aqui? Ó? Isso aqui fica girando, contando esse tempo de 15 minutos, tá? E aí, quem faz isso é esse motorzinho aqui. Tudo bem, pessoal? Então, é um mecanismo muito mais complexo, é um equipamento muito mais complexo do que simplesmente o medidor que a gente acabou de mostrar nos outros vídeos. Ok? Bom, pessoal, espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês aí os princípios de funcionamento, como é que funcionam os instrumentos